já está sabendo das mudanças do SISU que podem aumentar a nota de corte para a medicina? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Sabrina Oliveira, isso mesmo, a Sassá do VemMed, que vai tirar essa dúvida. Afinal, a nota de corte para a medicina vai aumentar ou não? Além de entendermos como se preparar para o SISU 2026. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Minha Entrevista. Que bom, prazer é meu, espero contribuir também. Antes da gente saber assim mais sobre o SISU 2026, eu queria conhecer a Sabrina, Sassá. Qual a história da Sabrina e como começou, como você iniciou o VemMed? Então, eu sempre fui muito da área de educação. Então, quando eu estava ali no ensino médio, eu decidi que eu queria ser professora e eu ainda pensei assim, eu quero ser professora desse colégio que eu estudo. E aí, aí eu estudei, fiz, né, fiz faculdade, fiz ciências biológicas no FMG, depois eu fiz mestrado na parte de ciência da saúde. Durante esse período também eu trabalhei tanto com pesquisa na Fiocruz, mas também na Universidade Paul Sabatier, que fica na França, um laboratório de neurociência. E aí, assim que eu concluí o mestrado, eu fui, então, dar aula onde eu queria, que é o Colégio Santo Agostinho, que é um colégio, assim, que eu tenho um carinho muito grande, que foi, inclusive, onde eu estudei. E aí, eu dei aula por quase 10 anos, foi também, nesse período, eu escrevi um material didático para o, né, pro sistema de ensino Bernoulli, então, principalmente para o Fundamental 2. E aí, então, estava muito nessa parte do conteúdo. Mas, em um determinado momento, eu percebi que, muitas vezes, os alunos não tinham ali tanto resultado por... principalmente porque eles não sabiam estudar muito bem. Então, o problema não é que eles não tinham conteúdo ali, mas eles não sabiam como estudar, como se organizar. Então, gente que eu via falou assim, nossa, a pessoa merece tanto passar, mas não passava. E eu comecei a investigar outras coisas. Aí eu fiz uma pós-graduação em aprendizagem, depois eu fiz uma outra especialização em neurociência. E aí eu comecei a acompanhar estudantes nesse processo de organização para melhorar os resultados. Então, eu sou basicamente, né, uma educadora com esse pé aí na pesquisa da neurociência, né, que foram 6 anos da minha vida, eu também estava nessa parte da pesquisa diretamente. Hoje eu sou, né, muito mais de que uso as evidências científicas. E sou mãe, né, de 3 filhos, então tenho o Pedro, o Daniel e a Letícia. E nosso objetivo é exatamente assim, trazer essa parte, que é uma parte tensa, para muitas vezes um aluno que ainda é muito jovem, para que ele consiga conduzir da melhor forma e que isso seja um exemplo para ele mesmo, assim, para ele levar isso para o resto da vida. Nossa, num momento tenso, eu conseguir me organizar, ter os resultados e que isso ajude ele a se tornar mais confiante na vida dele como um todo. Se a gente for pensar na época que eu fiz vestibular, né? Já tem bastante tempo, acho que a principal dificuldade era ter acesso ao conteúdo. Às vezes a pessoa não tinha o conteúdo, ela tinha que estar num bom cursinho, ela tinha que estar na capital. Na capital tinha só 1 ou 2 cursinhos de referências, então ela tinha dificuldade em conseguir as questões, em conseguir o material, em conseguir o professor, em conseguir a aula. E aí a gente mudou por um extremo, que foi muito, né, assim, primeiro assim, a gente teve uma expansão do conhecimento, uma abundância do conhecimento. A gente tem muitas aulas disponíveis, tem muitos professores, tem muitas questões, tem muitos conteúdos, tem muitas apostilas. Então, um dos desafios que eu vejo do aluno é que ele tem muitas aulas disponíveis, ele tem muitas questões, ele tem muitos materiais, mas ele não sabe se organizar. Então, eu vejo que a dificuldade hoje não é mais conseguir uma aula de MRU, conseguir uma aula de genética, mas a maior dificuldade é, primeiro, ele se organizar, ele conseguir se manter constante, mesmo nos dias, né, bons e os dias ruins. Então, e aí ele ter principalmente estratégias de estudo que também são eficientes. E aí a gente tem alguns pontos que dificultam. Então, por exemplo, eu falar, fazer um bom cronograma é muito importante, mas a maior dificuldade é ele conseguir seguir todos os dias. Igual um plano alimentar. Ah, o plano alimentar é difícil fazer? É difícil fazer, a pessoa tem que calcular as macros, mas o mais difícil é eu seguir aquilo de todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que eu tô feliz, nos dias que eu tô triste. Então, essa é uma grande dificuldade e um acompanhamento faz muita diferença. E uma outra dificuldade também, inclusive tem uma pesquisa bem interessante de 2019 que mostra isso, da PNAS, porque geralmente as formas que a gente, quando termina de estudar, a gente tem o sentimento de que a gente aprendeu muito, são as formas que são menos eficientes quando a gente olha depois de um mês, depois de 2 semanas. Então, por exemplo, quando a gente assiste muita aula, a sensação que o aluno tem pós-aula é de que ele aprendeu muito. Só que não necessariamente foi um aprendizado que vai permanecer. E as formas mais ativas de estudo, que ele tem que quebrar um pouco mais a cabeça, ele sai daquilo ali com um sentimento de desgaste, um sentimento mais de insegurança. Porém, ele se lembra mais depois de um mês. Então, esse conflito entre o interesse
entre o sentimento e a aprendizagem, a eficiência também é uma das dificuldades. Entendi. E como o aluno pode aplicar o estudo ativo e o estudo passivo na rotina de estudos dele? Ou é melhor ele adotar uma só forma de estudo? Sempre vai ter uma mescla, né? Sempre vai ter um momento que ele vai estar produzindo, né? Trabalhando conteúdo, uma parte que ele vai estar recebendo. Mas o ideal é que ele seja cada vez mais ativo. Então, se ele está na aula, ele não está só escutando, ele pode fazer anotações de pontos mais importantes. Ele acabou a aula, ele retoma aquilo. Ele fez um simulado, que muita gente faz, mas pouca gente corrige. Então, aí ele vai adotando sempre uma postura cada vez mais ativa. Fazer um simulado já é ativo. Se ele pega esse simulado e corrige, é mais ativo ainda. Se ele só corrige vendo o professor falando, né, resolvendo, parece que é fácil. Só que ele continua errando isso depois. Então, acaba sendo mais passivo. Se ele corrige, mas antes de ouvir o professor fazendo a resolução, ele tenta fazer de novo, já fica mais ativo. Então, é a gente sair desse treino, né, de aprendizagem que seja muito confortável, que eu estou só recebendo, para um que eu estou ativamente participando do processo. Então, na aula, se eu estou, ao invés de, se eu estou tentando relacionar com outras coisas, outras questões, uma questão cotidiana, eu consigo ter mais resultado em aprendizagem. E agora um assunto que está todo mundo se perguntando e preocupado também. Com essas mudanças no SISU, a nota de corte pode ser impactada? Então, é uma mudança que ela veio para beneficiar um grupo pequeno de estudantes e acaba impactando um número muito grande. Então, até em termos de proporcionalidade, não faz tanto sentido. Então, a gente teve, por exemplo, né, em 2024, a redução de 2 SISUs para uma edição do SISU. Então, tem várias iniciativas das universidades também com o objetivo de redução de vagas ociosas, porque isso interfere no repasse federal, né, para as universidades. E aí, essa medida ela veio de uma proposta que já estava sendo discutida anteriormente. Em julho, teve a primeira aprovação na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, que é para beneficiar estudantes missionários. Então, estudantes que, após concluir o ensino médio, eles têm um ano de um período de missão, e quando eles voltam para fazer a prova que realmente está valendo, eles não passaram um ano estudando. E aí, a proposta inicial o deputado chama doutor Frederico, eu não conheço, né, não acompanho o trabalho dele, acompanhei exatamente, né, nesse ponto, seria que as universidades, para esses estudantes, elas conseguissem guardar a vaga por 2 a 4 semestres. Então, para esses estudantes especificamente. Aí isso foi desdobrado, e aí lá em julho foi aprovado, aí teve um outro deputado que mudou um pouco dessa proposta, falou assim, não, então ao invés disso, vamos colocar que os estudantes todos podem utilizar as notas dos 2 últimos Enems. E isso em julho foi uma primeira aprovação na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, e aí em 17 de outubro foi então publicada a resolução, né, a portaria, colocaria que seriam utilizadas as 3 últimas notas do Enem. E aí isso tem alguns problemas. Primeiro, porque embora a TRI, o objetivo dela seja a comparação entre provas, na prática a gente vê uma variação muito grande. Então, é comum ter, por exemplo, uma diferença na forma de correção de um ano para o outro da redação. É comum que a gente veja uma diferença de média de TRI de naturezas, por exemplo. Se a gente pegar a média de naturezas de 2020, do SISU 2025 para o SISU 2024, foi uma média bem diferente. Então, a gente está comparando anos com TRIs diferentes, e eu vejo que um problema para quem quer medicina é que vão aumentar duas coisas. O primeiro são os que a gente chama de colecionadores de aprovações. Então, a pessoa ela está ali já fazendo faculdade no UFMG, ela não quer mudar, né? Estou falando do UFMG porque eu sou aqui de Belo Horizonte. Então, ela não quer mudar, o objetivo dela não é esse, mas ela vê e fala assim: não, mas eu posso pegar minha nota lá de 2023, que foi muito boa, afinal de contas eu passei aqui, e eu posso passar lá na UFRJ, porque eu consigo colocar na minha bio do Instagram e tudo mais. E tudo bem, a pessoa está no direito dela, não fazendo nada errado, mas ela atrapalha toda uma comunidade que está dependendo daquela vaga. E a gente consegue, as listas de espera ficam mais imprevisíveis, a lista roda mais. Tem universidade que tem um número de chamadas limite, então ela não fica chamando para sempre. E tem uma outra situação que beneficia alguns, essa mudança, ela beneficia os estudantes missionários, ela beneficia também os estudantes, que às vezes ele passou, vamos supor, aqui na de Belo Horizonte, às vezes a pessoa é de Belo Horizonte, mas com a nota dela, ela passou na UFOP, ou, né, isso, na UFOP, ou na UFVJM. Tá lá, excelente, ela já tá lá no terceiro período, quarto período, mas ela pensa assim, nossa, se eu for para a UFMG, eu tenho família lá, meu custo de vida é menor, eu consigo, né, estar mais perto da minha família, eu vou jogar lá. Se der certo, excelente. Se não der, eu já tenho minha vaga aqui.
Então, pessoas que não fizeram o Enem, que já estão aprovadas, elas vão utilizar a nota também. E é direito delas, né? Mas quando a gente pensa nas pessoas, as pessoas, quem que sai prejudicado nisso? Principalmente quem está fazendo o Enem pela primeira ou segunda vez, quem não está numa faculdade aprovado, quem quer os cursos de maior nota de corte, e a gente espera, assim, um aumento de nota de corte por causa disso. Porém, a gente também espera que a lista rode um pouquinho mais, por causa desses colecionadores de aprovações, que eles vão colocar, mas eles não querem essa vaga. Então, a gente espera um aumento de nota de corte, só que a gente tem que comparar, assim, né? O SISU 2026 com essa regra e como seria o SISU 2026 sem essa regra. Porque pode ser, inclusive, que a TRI valorize muito, né, essa questão deste ano e realmente subiria a nota de corte. Mas, comparando os três, é uma tendência sim. Só que tem gente que só tem uma nota para usar. E aí tem um ponto de atenção também, Carla. Porque o que, que acontece? Cada universidade tem um peso diferente. Tem várias que têm peso 1 para tudo, igual a FMG, o UFC, o FJF, mas a UFRJ, o FOP, o FOB, são universidades que têm pesos diferentes. Então, é importante que o estudante ele veja qual universidade valoriza a nota dele de qual ano. Então, pode ser, por exemplo, que a minha nota de 2024 fique mais alta na UFRJ do que as outras, e a minha nota na UFMG, a mais alta seria de 2025. Então, é importante que ele calcule isso também. A gente tem até uma planilha que já faz isso, ela já calcula para cada ano, para cada universidade. Porque não é algo simples. Porque a pessoa pensa, minha média simples maior foi 2025. Beleza, mas por causa dos pesos, pode ser que a minha nota de 2024 fique mais alta na UFRJ do que a minha de 2025. E você pode explicar mais sobre esses pesos das universidades? Como o estudante pode ver isso? Por disciplina, por área do Enem? Aí cada curso tem um peso. Por exemplo, a FMG usa peso 1 para tudo. Mas mais ou menos 40% a 50% das universidades têm um peso diferente. Tem essa planilha também, né? Não sei se eu posso falar, mas se a pessoa for no meu Instagram colocar planilha 123, mandar no direct, ela recebe essa planilha. É uma planilha gratuita. Ela vai poder colocar notas de 2023, de 2024, de 2025 ainda não tem, mas assim que tiver, ela vai colocar. E aí, o que acontece? Por exemplo, para a medicina, algumas universidades valorizam mais ciências da natureza e redação. Então, aí tem que fazer aquela média ponderada. Tem universidade, por exemplo, que tem peso 5 para ciências da natureza. Então, tem que pegar a nota de ciência da natureza, multiplicar por 5, né? Aí mais a nota, vamos supor, de redação, às vezes é peso 5 também, multiplicar por 5, multiplicar as outras notas pelo peso e aí fazer a divisão pelo número total. Ciência da natureza tem um peso maior para a medicina. O estudante deve focar nessa área na hora de estudar? Aí depende da universidade que ele quer. Porque mais ou menos 40% a 50% tem esse peso maior, às vezes até para redação. Mas, por exemplo, se ele quer a UFMG e a segunda opção dele é o FJF, aí ele focaria mais em matemática e redação. Porque em matemática, como é média simples, matemática a TRI valoriza mais. Então, ele focaria mais em matemática e redação. Mas se ele quer, por exemplo, o FRJ, aí ele focaria mais em ciência da natureza e redação. Ou seja, quem ainda não tem uma universidade, que não escolheu uma universidade, precisa focar em tudo. Mas aí matemática e redação seriam os mais importantes ainda. Mas não dá para deixar nenhuma de lado. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a melhor estratégia para o estudante usar na hora de escolher a faculdade no SISU. Então, uma outra estratégia muito interessante, Carla, é ele olhar a lista de espera também. Então, no SISU, né, quando o SISU está aberto, todos os dias ele vai colocando ali a nota dele. E aí ele vê a parcial. Aí, então, se fechasse hoje, nessa universidade aqui, eu estaria dentro no número de vagas. Nessa aqui, eu estaria na posição 120 de 100 vagas. E aí, muitas vezes a pessoa só olha aquilo ali. Mas as listas de espera, elas rodam muito. Então, se a pessoa ela olha e fala assim, não, mas olha só, eu estou fora do número de vagas, mas historicamente, é claro que não é garantido, né? Mas historicamente, a lista de espera dessa universidade que eu quero muito, ela me chamaria. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna em 2024, na parcial do SISU, a Bianca, ela estava na posição 401 de 160 vagas da FMG. A nota de corte estava 812 e a nota dela era 797. Então, estava bem abaixo. O caso da Bianca é um caso específico, porque ela, inclusive, já estava na faculdade de medicina, e para ela só fazia sentido sair de onde ela estava se fosse para a FMG. Então, ela falou: eu vou deixar. Se fosse um aluno que seria ou uma faculdade ou um cursinho, eu recomendaria ele ir para um lugar mais seguro.
Mas ela deixou e ela foi convocada na 17ª chamada. Então, depois, quando saiu a lista de espera, ela ficou na posição 108, porque aí muita gente já saiu, né? Foram para os lugares mais seguros, mas a lista roda muito. Então, na hora que a pessoa vai pensar no SISU, ela, né, usar cada uma das parciais, mas olhar, beleza, eu estou fora do número de vagas, mas eu seria contemplado por uma lista de espera? E como que a gente olha a lista de espera? A gente olha o histórico dos anos anteriores, porém, sempre que tem uma mudança, a gente tem que saber que aquilo não serve mais de critério de comparação. Então, por exemplo, a UFRJ, até 2023, ela participava de 2 edições do SISU, do primeiro semestre e do segundo semestre. E isso muda muito em termos de lista de espera, porque roda muito mais. Então, se eu for olhar uma lista de espera da UFRJ, eu não posso olhar 2023 para trás, porque era outro critério. A UFG, por exemplo, este ano foi o primeiro vestibular dela. Então, ela reduz vagas no SISU. Eu não posso pegar uma lista de espera da UFG do ano passado e do ano retrasado e comparar. Eu tenho que estar atento a essas nuances. Então, eu posso comparar com uma nota do FMG, porque eu tenho o mesmo número de vagas e a mesma regra seguindo, né? Em 2023, 24, 25, e tem um padrão. A UFRJ, eu tenho que ver onde as mudanças aconteceram para saber aonde é possível um grau de comparação. Para quem não vai fazer o SISU e optar pelos vestibulares próprios das universidades, há também uma estratégia que ele pode usar? Aí, primeiro é conhecer bem a banca. Então, conhecer a banca, por exemplo, vai ter a prova da UENG. Tá até com inscrição aberta agora, mas a prova da UENG vai ser 18 de janeiro. É uma prova que teve mudança de banca, novamente. Então, a gente tem que entender qual que é o padrão da banca, né, qual que é o padrão da Coppev, então da universidade, mas também o padrão daquela banca, que inclusive é uma banca que até hoje, pelo menos pelo que a gente pesquisou, a gente não acha nenhum outro vestibular que ela tenha feito. Ela fez concursos, né, geralmente concursos pequenos. Então, a gente tenta entender um pouco daquela banca, junto com junto com o histórico da universidade. Então, primeiro, né, é conhecer bem a banca, conhecer o histórico, ver, entender ali naquele modelo que mais me favorece. Então, muita gente opta pela Unimontes, porque para medicina não tem matemática e física, por exemplo. Tem gente que opta pela UERJ, porque muitas vezes a pessoa tem mais facilidade com o estilo de prova da UERJ. Então, é conhecer bem aquela prova, corrigir bem, e quando tem questões discursivas, faz muita diferença a questão da correção. Né? Treinar a correção, treinar como se você fosse um corretor. Então, esse tipo de treinamento também é um diferencial. Qual a melhor forma o estudante deve se preparar para aplicar a nota dele nas universidades? E quais os maiores erros os estudantes cometem hoje na hora de escolher um curso? Então, acho que a maior diferença é a pessoa ler bem sobre o SISU, entender as regras, e cuidando ali de cada parcial. Porque a gente tem que entender a regra. Então, por exemplo, no SISU, ele tem uma regra que é diferente de outros processos, que se a pessoa ela estiver dentro do número de vagas em uma das 2 opções, então ela pode colocar 2 opções em cada parcial. Se ela estiver dentro do número de vagas, ela não pode ficar na lista de espera da outra opção. Então, isso é algo que sempre acontece. Sempre eu recebo mensagem de gente que fez isso. Então, a pessoa ela colocou, então vamos supor que eu quero medicina. Eu coloco medicina, a medicina na UFJF. Aí, de segunda opção, eu vou colocar aqui um curso que eu não quero, tá? Administração. Eu não quero administração, mas eu vou colocar. Só para eu ver, só para eu me garantir em algo. E aí, se ela ficou dentro do número de vagas de administração, ela não pode colocar o nome na lista de espera da primeira opção. Então, tudo bem a pessoa querer administração, mas ela colocar um curso que ela não quer, só para se garantir, só para ter uma aprovação, só para falar de uma aprovação, ela perde a chance da lista de espera e muita aprovação acontece na lista de espera. Então, esse é um dos principais erros. O segundo erro é a pessoa olhar só a classificação, não considerar a lista de espera. O terceiro erro é ela olhar lista de espera, o padrão, mas sem considerar as mudanças que vão acontecendo de ano a ano. E um quarto erro é a pessoa não olhar a nota dela com os pesos em todas as universidades. Porque às vezes a pessoa olha uma nota de corte da UFRJ e tá lá 831. E a nota da UFMG tá 812. Ela fala, nossa, é muito mais fácil passar na UFMG. Porém, os pesos da UFRJ jogam a nota para cima. Então, as pessoas que estão na UFRJ com 831, numa média simples, às vezes a pessoa ficou com 805. Entendeu? Então, ela tem que testar a nota dela com os pesos de cada universidade. Eu lembro que quando eu passei em jornalismo, que também foi pelo SISU, eu ficava olhando as parciais todos os dias, mas não tinha nenhuma estratégia. Era só olhar quanto estava a minha nota, quanto estava a nota de corte, e aí ficava um desespero
um desespero, olhando ali todos os dias sem saber. Eu ia muito pela nota, mas há uma estratégia que o aluno possa utilizar durante os dias das parciais? E às vezes a pessoa fica mudando várias vezes por dia e nem faz diferença. Então, eu falo até com os meus alunos, falo assim: olha, pega 1 hora do seu dia. Se quiser, pode ser 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Mas beleza, mas pega aquele horário, aí você pega, pesquisa, olha a parcial, muda, mas não faz sentido, porque o sistema fecha, né? A pessoa mudou 8 horas da manhã, 9 horas da manhã ela muda de novo, 10 horas da manhã ela muda de novo. Mas na verdade o que vai contar é só o que tiver ali quando fechar, né? No meia-noite. Então, não fica o dia inteiro com o SISU aberto, mexendo naquilo. Pega um horário e aí vai treinar, vai estudar, vai fazer sua vida, vai sair, vai almoçar. Entendeu? Se a pessoa fica o dia inteiro com aquela página aberta. Então, não faz sentido e não ajuda em nada. Para a medicina, o quanto é que roda uma lista de espera do SISU? Aí varia muito, né? Varia assim, quanto mais vagas, mais a lista roda. E tem o perfil também. Então, por exemplo, a mais roda, na verdade, a que mais roda é a da UFMG. Então, a UFMG, o que acontece? Como quando a gente olha em termos de média simples, é a maior nota de corte, geralmente quem passa no FMG passa em vários lugares. Então, esse é um dos motivos. Então, a pessoa passou, mas também a pessoa que passou na USP, se a gente olha o histórico dos aprovados, a gente consegue achar esses nomes em várias listas. Também a pessoa que passou no FPR e ela é do Sul, também é a pessoa que passou na FAMERP e ela tem família lá. Então, tem gente que fala, mas por que se roda tanto? Por que as pessoas passam e não vão? Geralmente é por isso, porque elas têm outras opções, às vezes é uma opção que para ela é melhor, ou mais confortável, ou mais viável, ou mais cômodo. Então, o FRJ roda muito, o FMG roda muito também, porque tem muitas vagas e geralmente são notas altas que a pessoa pode escolher. Então, é comum uma pessoa que passa ali no FRJ, mas ela também passou na USP, ela também passou na UERJ, então ela consegue ter essa escolha. Quando tem poucas vagas, já é mais difícil a gente pensar em termos de rodar. Mas vai muito de universidade e de número de vagas, e de perfil também. Então, por exemplo, uma universidade pequena, uma universidade com poucas vagas pelo SISU, em uma capital, ela geralmente vai rodar menos. Até porque quem está estudando para medicina acaba aplicando para vários vestibulares além do SISU. E quando passa em um vestibular tradicional, a vaga fica rodando no SISU e aí fica rodando a lista de espera. E é muito comum, né? Quando a pessoa foi muito bem, ela passa em vários lugares. Aí ela vai escolhendo. Até porque quem está estudando para medicina acaba aplicando para vários vestibulares além do SISU. E quando passa em um vestibular tradicional, a vaga fica rodando no SISU e aí fica rodando a lista de espera. E vários ela pode usar, inclusive, a própria nota do Enem. Então, agora tem o Enem USP aberto, né? Ela pode usar a própria nota do Enem e passar sem ter feito USP, sem ter feito FUVEST. Você trouxe essa questão do Enem USP. Explica pra gente como é que funciona esse processo seletivo com a nota do Enem antes de sair o resultado do Enem. Dá um desconfortozinho. Tem alguns, inclusive, que são antes de a pessoa fazer a prova. Então, mas esse desconforto, até a pessoa, mas eu nem fiz a prova, né? E ela já coloca ali. Alguns consideram só a nota do último Enem, né? Alguns, a gente chama de processo seletivo utilizando o Enem fora do SISU. E alguns utilizam notas de vários anos. Geralmente a pessoa coloca, né, ela faz a inscrição, e aí o próprio sistema já puxa ali a nota dela, quando tem a nota, e já faz a classificação. Então, no caso, né, do Enem USP, ele está inclusive com inscrições abertas, tem vagas para medicina, e é um ponto importante. Quem vê como uma possibilidade, né, realmente estudar na USP, é uma boa possibilidade, sim. Geralmente a nota de corte ela é mais alta, tem peso também, então não é ali a média simples, mas é uma boa oportunidade. A pessoa coloca, agora ela tem que fazer inscrição, e depois, quando sair a nota, aí que vai ter o resultado. E o que o estudante deve fazer depois das provas dos vestibulares para não ficar ansioso esperando o resultado? Então, a gente, né, quanto mais a gente estuda essa parte da neurociência mesmo, né, da neuroaprendizagem, a gente vê que a rotina nos protege muito. Eu vejo que a pior situação que tem é quando a pessoa ela vai, faz a prova, e aí chuta, e ela passou um ano com disciplina, horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, né, horário de treinar, e aí de repente ela faz a prova e ela chuta o balde. Aí ela começa a dormir 3 horas da manhã, acorda meio-dia, não almoça, não treina, não tem luz natural, e ela fica o dia inteiro pensando assim: nossa, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Tem gente que tem planejado as férias, então excelente, a pessoa vai viajar 2 semanas, 3 semanas, e aí a cabeça tá ali já. Mas a pessoa que fica em casa,
no sofá, rolando o celular o dia inteiro, ela fica muito ansiosa, geralmente. E aí eu falo muito que a rotina nos protege. Então, para a pessoa que fica em casa, sem viajar, sem ter umas férias formais, vale muito a pena reestabelecer uma rotina. A rotina nos protege muito emocionalmente. Então, ter horário de dormir, ter horário de acordar, ter horário de comer, ter horário de treinar. E ela pode estudar alguma coisa, ela pode estudar alemão, inglês, alguma coisa que ela queria, piano, teclado, violão. Ou se ela não tem isso, ela volta ao estudo, pode ser mais leve. Mas voltar ao estudo é muito bom, porque é o que ela estava acostumada. E a rotina ela é muito estruturante. E aí, se ela passou no SISU, excelente. Ela, beleza, ela aprendeu mais algumas coisas. Mas se ela não passou ainda, se ela vai passar numa lista de espera em maio, ela também já está uns 500 passos na frente. Ela não parou completamente. Então, às vezes a pessoa que estudava de 8 a meio-dia e depois de 1 a 5, né, uma rotina de um estudante, né, comum, assim, de um estudante que está querendo medicina, claro que tem gente que estuda e trabalha, tem uma rotina menor. Se ele consegue estudar, não, todo o período da manhã eu estou estudando, e à tarde eu fico livre. É muito bom para ele, em todas as situações. Se ele passar, é bom. Se ele for demorar um pouco mais para passar, é bom. Se ele ainda não passar, também é bom, porque a aprovação chega. E eu falo, Carla, às vezes não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas a aprovação vai chegar. Ela vai chegar. Se a pessoa tiver ali constância, estratégia, correção dos erros, revisão, ela chega. Só que a gente tem que ter paciência para a hora que ela chegar. Nesse pós-ENEM, a gente teve um caso diferente, né? Que foi o vazamento das questões do Enem pelo Ediclei Teixeira. E isso aflorou um sentimento nos estudantes, que começaram a pedir também um cancelamento da prova. Qual a sua visão sobre esse caso? O que o estudante poderia fazer para não ficar pensando nisso e isso não atrapalhar, não deixá-lo mais ansioso? Então, tudo que aconteceu, eu vejo assim como algo muito grave, porque ele escancarou uma fragilidade na metodologia do Enem. Né? Essa questão do pré-teste, que já teve, né, um vazamento em 2011, lá no Colégio Cristos, em Fortaleza, ele mostra que a questão do pré-teste, ela é uma fragilidade do processo. O ideal, né, seria que tivesse ali uns 100 mil itens, que então o que foi testado agora, alguma coisa vai cair daqui 5 anos, daqui 6 anos, mas isso nunca aconteceu. Sempre foi um número de itens pequenos. Então, teve inclusive denúncia dos próprios funcionários, né, do INEP, acho que em 2022, falando sobre essa questão da falta de itens. Então, o processo de pré-teste, ele ficou muito, né, ele descredibilizou a própria prova. E aí isso gera uma insegurança muito grande. Primeiro, assim, eu vejo que como educadora, acho que o ponto importante agora é o INEP repensar essa questão do pré-teste e a metodologia. Porque, e o posicionamento, né, do INEP, do Ministério da Educação, ele foi muito ruim, porque assim, ele colocou, então teve, né, semelhanças pontuais, similaridades pontuais, e foi isso que a gente viu em 3 questões, não, a gente viu realmente questões idênticas, alternativas idênticas, e muito mais do que 3 questões. Então, assim, também se fossem só similaridades, então não anulava, né? Mas por outro lado, não. Então, teve alguma coisa, anulou 3, mas não anulou todas. Quem acertou essas questões foi muito prejudicado, né? Quem acertou de forma correta ali, resolveu as questões. Então, acho que o primeiro ponto é que mostrou que o Enem está com uma falha muito grande na metodologia. Com isso, a gente espera que as universidades, que isso amplifique o movimento de vestibulares tradicionais, vestibulares seriados, que já estava acontecendo desde 2023. Para o estudante, tem um ponto, aí isso é mais uma filosofia minha de vida, né? Que eu vejo que a gente tem que concentrar ali, principalmente assim, o estudante jovem. Eu tenho vários estudantes de 18 anos, 17 anos, né? Quando a gente pensa na formação, né, na neurociência, a formação do córtex pré-frontal, que é a parte que ajuda no amadurecimento emocional, ela ainda está em formação. Ela vai concluir a formação ali em mais ou menos 25 anos. Então, ele está num momento que é um momento difícil, é um momento de instabilidade, é um momento de amadurecimento. Então, eu vejo que quanto mais ele fica imerso a isso, mais ele se prejudica. Então, eu vejo que a gente precisa de cuidar, né? Primeiro, assim, ver o que a gente pode fazer que realmente vai ser efetivo e concentrar nisso. E por mais que às vezes algumas coisas não sejam justas, a gente pensar assim, o que pode ser feito, mas como que eu posso concentrar uma energia em algo que realmente vai fazer diferença. E aí, eu acho que esses são os pontos mais importantes, de entender que o Enem
levou uma facada ali, o Enem levou assim um golpe que, na verdade, todo mundo já sabia, assim, que o processo não estava tão legal, mas escancarou uma fragilidade, todo mundo viu, o INEP falou que não existe, e aí a gente se preparar, porque o que eu espero daqui para frente é um enfraquecimento maior do Enem e as universidades adotando ainda mais vestibulares tradicionais e processos seriados. Então, para o estudante, eu concentraria em pensar nisso nos próximos anos. Quem faz só Enem, ampliar esse leque de possibilidades. E já temos algumas movimentações de instituições saindo do SISU, como a UFAC, que está saindo por causa do bônus de 10%. Nos últimos anos, a gente teve redução do número de vagas para medicina no SISU, de 23 para 24, 2024 para 2025. A gente espera uma redução para o SISU 2025 para 2026. E a gente teve novos vestibulares, teve o FSM, Unimontes, o FV com o seriado da Unimontes, o seriado da UFSM, o seriado da UFMG, o vestibular da UFG, o vestibular da Unifal, todos novos vestibulares dos últimos 2 anos. Então, né, realmente tem essa tendência, assim, e eu acho que vai acelerar esse processo. Sabrina, muito obrigada pela sua participação aqui no Minha Entrevista. Você esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas que os estudantes estavam aí nervosos, ansiosos, sem saber o que fazer, principalmente para a estratégia do SISU 2026, que já está logo ali chegando. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite, pelo tempo, e foi um prazer estar aqui e estou à disposição. Obrigada, Carla. O Meia Entrevista fica por aqui. Nós estamos também presentes no portal melhoresescolasmedicas.com. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!